A crença de que cada ser humano carrega uma missão singular neste mundo é, talvez, a mais refinada e persistente das ilusões arquitetadas pelo ego. Trata-se de uma ficção milenar, profundamente enraizada na psique coletiva que tenta impor sentido ao caos ontológico da existência. Mas apenas aqui, no Vontade Cega, ousamos desvelar essa engrenagem simbólica, não para consolar, mas para expor o abismo que ela tenta ocultar. Desde as civilizações antigas, construímos mitologias elaboradas para explicar nossa presença aqui. Os gregos inventaram o conceito de Moira, o destino individual tecido pelas três parcas. Cloto, que fiava o fio da vida, Láquesis, que determinava seu comprimento, e Atropos, que o cortava. Essa mitologia não era apenas poeticamente satisfatória. Ela resolvia o problema psicológico insuportável de existir sem saber por quê. Os hindus desenvolveram o conceito ainda mais sofisticado de Dharma, o dever cósmico de cada alma individual inscrito na própria estrutura do universo através do sistema de castas e reencarnações. O cristianismo prometeu um plano divino onde cada vida, por mais insignificante que pareça, tem propósito pré-determinado na economia da salvação. Mas essas narrativas, por mais belas e consoladoras que sejam, nascem de uma necessidade psicológica fundamental: a incapacidade estrutural da consciência humana de tolerar o vazio existencial. A neurociência moderna nos oferece uma compreensão devastadoramente clara dessa compulsão. Nosso cérebro é literalmente uma máquina de criar padrões. O córtex pré-frontal, essa região que nos diferencia de outros primatas e que é responsável pela nossa capacidade de planejamento e busca por significado, evoluiu durante milhões de anos para encontrar conexões causais mesmo onde elas não existem. Este fenômeno, conhecido pelos psicólogos cognitivos como apofenia, explica por que somos tão compulsivos em nossa busca por sentido. Nossos ancestrais que conseguiam identificar padrões, mesmo padrões ilusórios, tinham vantagem evolutiva. Aquele que via rostos nas nuvens podia também ver predadores camuflados na vegetação. Aquele que encontrava significado em coincidências podia também encontrar conexões causais genuínas que garantiam sobrevivência. O problema é que herdamos um cérebro programado para encontrar significado em tudo, incluindo em nossa própria existência. Søren Kierkegaard, esse gênio melancólico da filosofia existencial, identificou com precisão cirúrgica que o desespero existencial começa exatamente quando o indivíduo tenta ser ele mesmo por vontade própria, quando tenta construir uma identidade coerente baseada em um suposto propósito cósmico. Em O Conceito de Angústia, Kierkegaard demonstrou que essa busca por significado intrínseco é uma forma sofisticada de má-fé, uma fuga desesperada da angústia fundamental de existir sem justificativa prévia. O filósofo dinamarquês compreendeu algo que a psicologia moderna só recentemente começou a validar. A ansiedade existencial não é um defeito a ser corrigido, mas a resposta natural de uma consciência confrontada com sua própria contingência. Quando tentamos resolver essa ansiedade através da busca por propósito, não estamos transcendendo nossa condição humana. Estamos fugindo dela através de uma sofisticada forma de auto-engano. A dor de existir exige uma história. O sofrimento bruto da consciência, essa estranha propriedade emergente da matéria que permite ao universo experienciar a si mesmo, é intolerável sem uma narrativa que o justifique. Então, criamos elaboradas ficções sobre nossa missão de vida, nossa jornada de aprendizado, nosso crescimento espiritual. Transformamos a aleatoriedade cósmica em romance pessoal, a contingência em destino, o acaso em propósito. Mas Arthur Schopenhauer
esse pessimista supremo da filosofia ocidental foi implacável em demonstrar que a vontade, essa força primordial cega que nos move, é completamente indiferente aos nossos anseios por significado. Em O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer revela que o que chamamos de propósito individual são apenas ondulações superficiais em um oceano de vontade que não possui direção, meta ou consciência. Em suas palavras devastadoras, a vontade de vida é um esforço sem meta, uma aspiração sem termo, uma sede que jamais se sacia. Para Schopenhauer, nossa busca por propósito é como uma pessoa sedenta bebendo água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. A vontade nos usa para perpetuar-se, e nossa sensação de ter um propósito individual é apenas a isca que ela utiliza para nos manter funcionando como seus instrumentos inconscientes. Somos marionetes que acreditam ser protagonistas de suas próprias histórias, atores que confundem o papel que representam com sua identidade real. O ego precisa de enredo para suportar o caos da existência. Precisa acreditar que está aqui para alguma coisa, porque a alternativa, aceitar que simplesmente está aqui sem razão anterior, sem justificativa cósmica, sem missão pré-determinada, é literalmente insuportável para uma consciência que evoluiu para buscar padrões e propósitos em tudo. O vazio existencial se torna intolerável para quem ainda acredita que precisa ser útil ao universo, que precisa fazer a diferença, que precisa deixar uma marca ou um legado. Estudos em psicologia cognitiva confirmam essa intuição filosófica com dados empíricos perturbadores. A busca por significado está intrinsecamente ligada ao que os pesquisadores Ernest Becker e Sheldon Solomon chamam de teoria da gestão do terror, Terror Management Theory. Quando confrontados conscientemente ou inconscientemente com a perspectiva da morte e da ausência de sentido cósmico, criamos elaborados sistemas de crenças que nos permitem sentir que nossa existência tem valor transcendente. Experimentos controlados demonstram que quando pessoas são sutilmente lembradas de sua mortalidade, através de palavras relacionadas à morte em testes subliminares, por exemplo, elas imediatamente intensificam sua adesão a sistemas de significado, tornam-se mais religiosas, mais nacionalistas, mais apegadas às suas identidades profissionais ou familiares. O propósito, nesse contexto, funciona como um escudo psicológico contra a realidade intolerável da nossa finitude e insignificância cósmica. Mas, talvez o aspecto mais perturbador dessa investigação seja como a própria ciência confirma a intuição de Schopenhauer sobre a natureza ilusória do propósito. A física quântica nos mostra um universo fundamentalmente probabilístico, onde eventos ocorrem sem causas determinísticas claras. A cosmologia moderna revela um cosmos vasto e indiferente, onde nossa galáxia é uma entre bilhões, nosso planeta uma partícula de poeira cósmica, nossa espécie um piscar de olhos na escala do tempo geológico. A teoria da evolução, essa verdade científica que ainda causa desconforto existencial mesmo entre pessoas educadas, demonstra que não somos o produto de um design inteligente com propósito específico, mas o resultado acidental de bilhões de anos de mutações aleatórias e seleção natural cega. Não há plano, não há direção, não há meta final na evolução. Há apenas a perpetuação mecânica de genes que conseguem se replicar eficientemente. Somos, nas palavras precisas do biólogo Richard Dawkins, máquinas de sobrevivência criadas pelos nossos genes para garantir sua própria continuidade. A sensação de ter um propósito individual é apenas um truque evolutivo, uma ilusão útil que nos mantém motivados a sobreviver e reproduzir.
Nossos genes não se importam se somos felizes ou realizados, eles só precisam que permaneçamos vivos tempo suficiente para passá-los adiante. Esta compreensão científica converge de forma perturbadora com as intuições dos grandes pessimistas filosóficos. Tanto Schopenhauer quanto a ciência moderna chegam à mesma conclusão através de caminhos diferentes. Somos instrumentos inconscientes de forças que não compreendemos e que não se importam conosco. Nossa busca por propósito é o último refúgio do ego aterrorizado com a sua própria insignificância cósmica. E ainda assim continuamos criando narrativas sobre nossa missão de vida, nosso caminho espiritual, nossa jornada de autodescoberta. Preferimos a ilusão consoladora à verdade devastadora. Preferimos acreditar que somos protagonistas de uma história cósmica a aceitar que somos simplesmente fenômenos temporários de complexidade em um universo que tende inexoravelmente à entropia e ao esquecimento. A indústria moderna do bem-estar transformou o sofrimento humano em um mercado lucrativo de proporções gigantescas, e o propósito se tornou o produto mais vendido nessa economia sinistra da dor. Vivemos na era dourada do que podemos chamar de capitalismo espiritual, um sistema perverso que comercializa significado em doses palatáveis para egos feridos, prometendo transformar trauma em sabedoria e dor em missão divina. A frase aparentemente inocente, "tudo acontece por um motivo", se tornou o mantra tóxico de uma geração inteira que perdeu completamente a capacidade de tolerar a aleatoriedade fundamental da existência. Essa ideia perniciosa não é apenas filosoficamente falsa, ela é psicologicamente destrutiva, sugerindo que cada trauma, cada perda, cada momento de sofrimento gratuito possui uma função pedagógica cósmica elaboradamente orquestrada por alguma inteligência superior benevolente. Mas o que acontece quando aplicamos rigor científico implacável a essa crença consoladora? A neurociência do trauma nos mostra uma realidade bem diferente e infinitamente mais perturbadora. Estudos conduzidos por Bessel van der Kolk, pioneiro na pesquisa sobre trauma e autor de O Corpo Guarda as Marcas, demonstram que o trauma não possui qualquer função evolutiva, educativa ou espiritual. Quando o sistema nervoso é confrontado com experiências que excedem sua capacidade de processamento, ele simplesmente entra em colapso. Durante eventos traumáticos, o córtex pré-frontal, essa região cerebral responsável pela racionalização, pela busca por significado e pela construção de narrativas coerentes, frequentemente fica completamente desconectado do resto do cérebro. O sistema límbico assume o controle e o cérebro reptiliano entra em modo de sobrevivência pura. O cérebro traumatizado simplesmente registra o evento como fragmentos desconexos de sensações, imagens e emoções, sem qualquer narrativa coerente ou lição extraível. A ideia reconfortante de que você passou por isso para aprender alguma coisa é uma construção narrativa posterior do ego desesperado tentando dar sentido ao caos neurológico absoluto. É o córtex pré-frontal funcionando novamente e tentando costurar uma história coerente a partir de fragmentos traumáticos que nunca foram integrados adequadamente no sistema de memória. Essa narrativização posterior do trauma não é cura. É uma forma sofisticada de dissociação da realidade brutal do que realmente aconteceu. Friedrich Nietzsche, esse diagnóstico implacável da patologia humana, já havia identificado esse mecanismo psicológico perverso quando analisou como a humanidade sistematicamente transforma sofrimento em virtude. Em Genealogia da Moral, ele chamou isso de moral dos escravos, a tendência neurótica de romantizar a dor como se ela fosse intrinsecamente valiosa, educativa ou espiritualmente purificadora.
Nietzsche percebeu com clareza devastadora que essa moralização do sofrimento é uma forma extremamente refinada de ressentimento. Se não podemos evitar a dor, pelo menos podemos fingir que ela nos torna pessoas especiais, sábias, evoluídas. Esse mecanismo psicológico se manifesta de forma particularmente perversa na cultura contemporânea através do que podemos chamar de pornografia do trauma. Redes sociais estão saturadas de narrativas onde pessoas competem para ver quem consegue extrair mais crescimento espiritual de suas experiências de abuso, abandono, vício ou doença mental. O sofrimento se torna uma moeda de troca social, uma forma de capital simbólico que garante atenção, validação e status no mercado das identidades feridas. O mercado contemporâneo da autoajuda explora exatamente essa vulnerabilidade psicológica com precisão cirúrgica e crueldade impressionante. Livros com títulos como Transforme sua dor em poder, ou O propósito por trás do seu trauma, ou Sua ferida é seu dom, prometem alquimicamente transformar experiências devastadoras em sabedoria comercializável. Cursos online, palestras motivacionais, sessões de coaching e retiros espirituais vendem a fantasia de que podemos não apenas superar o trauma, mas transformá-lo em nossa missão de vida. Mas essa promessa aparentemente benevolente carrega um veneno sutil e devastador. Ela pressupõe que o sofrimento sem propósito é inaceitável, que a dor gratuita é intolerável, que experiências traumáticas precisam servir para alguma coisa para serem psicologicamente suportáveis. Essa pressuposição é não apenas falsa, ela é ativamente prejudicial porque impede o processamento genuíno do trauma ao forçar uma narrativa artificial de crescimento e aprendizado sobre uma experiência que foi fundamentalmente desintegradora. E se simplesmente não for assim? E se algumas experiências traumáticas não servirem para absolutamente nada além de serem traumáticas? E se certas perdas não nos ensinarem nada além do fato brutal de que perdemos algo valioso e irressubstituível? E se o sofrimento, às vezes, for apenas sofrimento, sem função, sem lição oculta, sem crescimento espiritual como compensação consoladora, sem propósito redentor que justifique a dor? A psicologia cognitivo-comportamental identificou esse padrão mental como pensamento mágico, a tendência primitiva de estabelecer conexões causais ilusórias entre eventos completamente não relacionados para criar uma sensação artificial de controle e significado em situações de caos e impotência. Quando dizemos automaticamente, isso aconteceu para eu aprender, estamos evitando sistematicamente confrontar a possibilidade aterrorizante e libertadora de que isso simplesmente aconteceu, sem razão maior, sem plano divino, sem lição cósmica embutida. A indústria bilionária do propósito se alimenta vorazmente dessa negação coletiva do absurdo. Ela vende a fantasia reconfortante de que existe um plano cósmico benevolente onde nossa dor faz sentido, onde nosso sofrimento possui valor de troca no mercado espiritual, onde nossas experiências mais devastadoras são secretamente presentes disfarçados de uma inteligência superior que sabe o que é melhor para nós. Gurus espirituais, coaches motivacionais e terapeutas mal treinados perpetuam essa ilusão tóxica ao insistir que tudo é aprendizado, que não existem vítimas, apenas almas corajosas escolhendo experiências difíceis para evoluir, que você escolheu essa vida antes de nascer para aprender lições específicas. Essas narrativas não são apenas intelectualmente desonestas, elas são moralmente obscenas,
porque culpabilizam sutilmente as vítimas de trauma, ao sugerir que, de alguma forma, elas são responsáveis pelo próprio sofrimento. Mas essa fantasia tem um preço psicológico devastador. Ela nos impede sistematicamente de desenvolver o que podemos chamar de maturidade trágica, a capacidade adulta de aceitar que, às vezes, coisas horríveis simplesmente acontecem a pessoas inocentes, sem lição, sem crescimento, sem propósito redentor, sem compensação espiritual. Essa aceitação não é derrotismo, é realismo. Não é pessimismo, é honestidade intelectual e emocional. A indústria do propósito também se manifesta através de uma obsessão cultural doentia com o que chamam de encontrar sua paixão ou descobrir seu propósito de vida. Universidades oferecem cursos inteiros sobre design de vida. Consultores cobram milhares de reais para ajudar pessoas a alinhar sua carreira com sua missão. Aplicativos prometem revelar seu verdadeiro propósito através de questionários superficiais sobre preferências e talentos. Essa obsessão cultural com propósito profissional ignora completamente a realidade socioeconômica brutal da maioria das pessoas. Para alguém trabalhando 2 empregos para pagar o aluguel, para uma mãe solteira tentando criar 3 filhos com salário mínimo, para um jovem endividado tentando pagar a faculdade, a ideia de seguir sua paixão não é apenas irrelevante, é uma forma de violência simbólica que transforma privilégio socioeconômico em virtude espiritual. A neurociência social confirma algo que deveria ser óbvio, mas foi completamente obscurecido pela indústria do propósito. Pessoas que trabalham em profissões consideradas sem propósito, mas que oferecem estabilidade financeira e dignidade humana, frequentemente relatam maior satisfação que aqueles que seguiram sua paixão, mas vivem em constante instabilidade econômica. Estudos longitudinais sobre satisfação profissional mostram que a narrativa do encontre sua paixão não é apenas empiricamente falsa, mas ativamente prejudicial. Pessoas que acreditam que existe uma carreira perfeita esperando para ser descoberta tendem a trocar de emprego com mais frequência, relatam maior insatisfação quando o trabalho não atende às expectativas irreais e desenvolvem uma forma crônica de FOMO, Fear of Missing Out profissional, que os impede de se comprometer verdadeiramente com qualquer carreira. A realidade inconveniente é que a maioria das pessoas desenvolve paixão por aquilo em que se torna competente, não o contrário. Competência gera autonomia. Autonomia gera satisfação. E satisfação, retrospectivamente, é interpretada como paixão. A ideia de que existe uma vocação pré-existente esperando para ser descoberta é mais uma manifestação da ilusão do propósito, a fantasia de que existe um plano cósmico onde nossos talentos e interesses se alinham perfeitamente com oportunidades de carreira significativas. Mas, talvez o aspecto mais perverso da economia do sofrimento seja como ela transforma a dor genuína em produto de consumo. Pessoas que passaram por experiências traumáticas reais, abuso sexual, morte de filhos, doenças terminais, genocídio, são pressionadas culturalmente a transformar sua dor em mensagem inspiracional, em história de superação, em conteúdo motivacional para consumo de outros. Essa pressão para monetizar o trauma é uma forma particularmente cruel de exploração. Transforma sobreviventes em performers de sua própria dor, obriga-os a reviver repetidamente experiências devastadoras para entreter audiências sedentas por narrativas de transformação.
e reduz experiências humanas complexas e multifacetadas a lições simples e facilmente digeríveis para consumo em massa. O resultado é uma cultura onde o sofrimento se torna performativo, onde a dor precisa ser produtiva, onde experiências traumáticas são avaliadas não pela sua realidade brutal, mas por sua capacidade de gerar conteúdo inspiracional. Isso não é cura, é uma forma sofisticada de dissociação coletiva da realidade insuportável do sofrimento humano gratuito e sem sentido. A busca por propósito é a estratégia mais sofisticada e insidiosa que o ego já desenvolveu para garantir sua sobrevivência psicológica diante da ameaça existencial da dissolução. Não é o espírito que busca propósito, é o eu ferido, aterrorizado com a perspectiva da própria aniquilação, desesperadamente tentando se manter relevante no cosmos através de narrativas elaboradas sobre sua importância cósmica única e insubstituível. Essa distinção é crucial e raramente compreendida. A verdadeira espiritualidade, se é que podemos usar esse termo sem corrompê-lo imediatamente, apontaria na direção oposta, para a dissolução completa da necessidade de ser alguém especial, de ter uma missão única, de significar alguma coisa para o universo. Mas o ego sequestrou completamente o discurso espiritual e o transformou em mais uma plataforma para sua autoafirmação neurótica. Carl Jung, apesar de suas contribuições genuinamente valiosas à psicologia analítica, inadvertidamente contribuiu para essa ilusão coletiva quando popularizou conceitos sedutores como individuação e realização do self. Jung propunha que o objetivo fundamental da vida humana era integrar os aspectos conscientes e inconscientes da psique, para alcançar uma suposta totalidade psicológica. Sua intenção era terapeuticamente válida, mas o que ele não antecipou foi como essa ideia seria vorazmente sequestrada pelo ego moderno e transformada em mais uma forma elaborada de autoafirmação espiritual. O conceito junguiano de self, essa instância supostamente superior que transcende o ego limitado, rapidamente se tornou apenas outro objeto de desejo do ego. Em vez de dissolver a ilusão da personalidade separada, a psicologia junguiana frequentemente a reforça através de narrativas grandiosas sobre realizar seu potencial único, cumprir seu destino arquetípico ou integrar sua sombra para se tornar completo. O ego adora essas narrativas porque elas prometem transcendência sem exigir sua aniquilação. O ego espiritualizado, aquele que busca obsessivamente evoluir, ascender, despertar ou se iluminar, é infinitamente mais perigoso que o ego comum, porque se disfarça habilmente de transcendência. Ele substitui desejos materiais grosseiros por desejos espirituais refinados, mas mantém completamente intacta a estrutura psicológica fundamental, a necessidade compulsiva de ser alguém especial, de ter uma missão única no cosmos, de ser importante para alguma inteligência superior que reconheça e valorize sua contribuição individual. A neurociência social nos oferece uma perspectiva devastadoramente esclarecedora sobre essa dinâmica. O conceito de eu, essa sensação aparentemente sólida de ser uma entidade separada e contínua no tempo, é uma construção neural relativamente recente na evolução humana. O córtex pré-frontal medial, a região cerebral responsável pela autoconsciência reflexiva e pela capacidade de construir narrativas coerentes sobre nossa identidade pessoal, só se desenvolveu completamente nos últimos 50 mil anos da evolução humana.
Isso significa que nossos ancestrais viveram durante milhões de anos em um estado que poderíamos chamar de consciência sem ego. Awareness pura, sem a constante narrativa interna neurótica sobre quem somos, por que estamos aqui, qual é nosso propósito cósmico, como devemos ser percebidos pelos outros. Eles simplesmente eram, no presente imediato, sem a camada adicional de autorreflexão obsessiva que caracteriza a consciência humana moderna. Estudos de neuroimagem realizados durante estados meditativos profundos revelam algo absolutamente fascinante. Quando a atividade no córtex pré-frontal medial diminui significativamente, quando a região responsável pela construção do eu narrativo reduz sua atividade, os relatos subjetivos dos praticantes descrevem invariavelmente uma sensação de dissolução completa do eu e conexão direta com a realidade, sem a mediação constante da narrativa pessoal sobre propósito e significado. Isso sugere algo profundamente perturbador para nossa obsessão cultural com propósito. A busca por significado pessoal pode ser simplesmente um ruído neurológico sofisticado, um subproduto evolutivo acidental do desenvolvimento do cérebro autoconsciente. O que experimentamos como necessidade de propósito pode ser apenas a atividade compulsiva de circuitos neurais que evoluíram para outras funções: planejamento, reconhecimento de padrões, coesão social, mas que agora operam em vazio, criando problemas existenciais que não existiam quando nossa consciência era mais simples e direta. Arthur Schopenhauer compreendeu essa dinâmica com uma clareza devastadora, que só agora a neurociência está começando a validar empiricamente. Em O Mundo como Vontade e Representação, ele argumentou implacavelmente que o que chamamos de personalidade individual ou propósito pessoal são apenas manifestações ilusórias da vontade universal, ondulações temporárias na superfície de um oceano cósmico que não possui direção, meta ou consciência individual. Para Schopenhauer, a vontade não tem qualquer interesse em nossos projetos pessoais, nossas missões de vida, nossos planos de crescimento espiritual ou nossas aspirações de deixar uma marca no mundo. Ela simplesmente quer perpetuar-se através de nós, usando-nos como instrumentos inconscientes de sua própria continuidade cega. Nossa sensação de ter um propósito individual é apenas a isca sofisticada que a vontade utiliza para nos manter funcionando como seus veículos temporários. Schopenhauer percebeu que somos como marionetes cósmicas que desenvolveram a ilusão de ser protagonistas de suas próprias histórias. Atores que confundem completamente o papel que representam temporariamente com sua identidade real. A busca por propósito individual é, nessa perspectiva, uma forma particularmente refinada de vaidade existencial. O ego tentando desesperadamente convencer-se de que sua manifestação particular da vontade é especial, significativa, necessária para o cosmos. Mas o universo, nas palavras precisas e implacáveis de Schopenhauer, é absolutamente surdo às nossas necessidades neuróticas de significado. Ele não está prestando atenção em nossa busca por propósito, não está avaliando se cumprimos nossa suposta missão, não está mantendo um registro cósmico de nosso crescimento espiritual. Essa surdez universal não é crueldade, é simplesmente a realidade operacional de um cosmos que funciona através de leis físicas cegas, sem consciência, sem intenção, sem plano diretor que inclua nossas aspirações pessoais. A física moderna confirma essa intuição filosófica com dados empíricos devastadores. O princípio antrópico fraco,
demonstra que as condições extraordinariamente específicas que permitiram o surgimento da vida e da consciência em nosso planeta são estatisticamente quase impossíveis, mas isso não implica de forma alguma design intencional ou propósito cósmico. Somos o resultado de um acaso extraordinário, não o produto de um plano com propósito definido. Nosso universo, com suas 13,8 bilhões de anos de idade, seus trilhões de galáxias, suas escalas temporais e espaciais, que tornam nossa existência individual um evento estatisticamente insignificante, simplesmente não foi criado para nós. Nós acontecemos nele através de uma série extraordinariamente improvável de coincidências físicas, químicas e biológicas. Não há plateia cósmica observando nossa performance existencial. Não há juízo universal avaliando se cumprimos nossa missão. Não há sistema de pontuação espiritual registrando nosso progresso individual. Quando o ego finalmente começa a intuir essa realidade, que não há reconhecimento cósmico aguardando sua contribuição única, que não há inteligência superior validando sua importância, que sua busca por propósito é uma conversa unilateral com um universo que não está ouvindo, ele entra em pânico existencial absoluto. Então duplica desesperadamente a aposta na ilusão do propósito, criando narrativas cada vez mais elaboradas e grandiosas sobre sua importância espiritual, sua missão única, seu papel especial no plano cósmico. Esse pânico do ego diante da insignificância cósmica se manifesta através do que podemos chamar de inflação espiritual, a tendência de construir identidades cada vez mais grandiosas baseadas em supostos propósitos transcendentes. Pessoas que antes se viam simplesmente como contadores, professores ou vendedores, agora se apresentam como coaches de transformação, facilitadores de despertar ou guardiões da nova consciência planetária. O ego não consegue tolerar ser comum, então infla sua importância através de narrativas espirituais elaboradas. Mas essa fuga para narrativas de propósito cada vez mais grandiosas apenas aprofunda exponencialmente o sofrimento, porque nos afasta sistematicamente da única realidade genuinamente disponível, a vida sem justificativa cósmica, sem missão predeterminada, sem propósito maior que sua própria manifestação presente e temporária. Quanto mais elaborada a narrativa de propósito, maior a distância da realidade simples e direta da existência sem ornamentos. A ironia cruel é que a busca por propósito se torna o maior obstáculo para experienciar diretamente a realidade. É como tentar ver a lua enquanto seguramos um espelho na frente dos olhos. O instrumento que supostamente deveria nos conectar com algo maior, na verdade, nos impede de ver o que está diretamente disponível. O propósito funciona como uma tela entre nós e a vida real, uma narrativa que nos mantém perpetuamente focados em algum futuro hipotético onde finalmente descobriremos nossa missão, em vez de simplesmente estar presente com o que é. Friedrich Nietzsche proclamou a morte de Deus. Mas foi muito além dessa declaração revolucionária. Ele antecipou profeticamente a morte de toda estrutura transcendente que pudesse justificar nossa existência. O que Nietzsche chamou dramaticamente de Deus incluía não apenas a divindade cristã específica, mas todo o sistema possível de significado absoluto, incluindo a ideia moderna e aparentemente secular de propósito de vida. Matar o Deus propósito é o verdadeiro início da maturidade trágica, a capacidade adulta de viver sem consolações metafísicas. Nietzsche percebeu com clareza profética que a humanidade estava entrando em uma fase histórica absolutamente sem precedentes. Pela primeira vez na história de nossa espécie, teríamos que aprender a viver completamente sem justificativas cósmicas para nossa existência. Essa percepção devastadora o levou ao desenvolvimento do conceito revolucionário de amor fati,
Não apenas aceitar passivamente o que acontece, mas desenvolver a capacidade extraordinária de amá-lo ativamente, sem necessidade de que faça qualquer sentido racional ou espiritual. Amor fati não é otimismo ingênuo ou positividade forçada. É algo infinitamente mais radical, a capacidade madura de dizer sim incondicional à vida, mesmo sabendo, especialmente sabendo, que ela não possui propósito intrínseco, direção final ou significado cósmico. É a coragem existencial de abraçar completamente a realidade sem exigir que ela se justifique perante nossos anseios por sentido. Nietzsche compreendeu que essa aceitação ativa da ausência de propósito não é niilismo derrotado, mas o nascimento de uma forma completamente nova de existir. Uma existência baseada na criação de valores temporários em vez da descoberta de significados eternos. Em suas palavras demolidoras, Deus está morto e nós o matamos. Como nos consolamos, nós, os assassinos entre os assassinos? O taoísmo chegou a conclusões notavelmente similares através de caminhos filosóficos completamente diferentes, desenvolvidos independentemente na China antiga. O conceito fundamental de Tao, frequentemente traduzido inadequadamente como caminho, não se refere de forma alguma a uma direção específica, meta pré-determinada ou destino final. O Tao simplesmente flui eternamente, sem objetivo, sem intenção consciente, sem propósito que possa ser capturado pela mente humana. Lao Tzu, no Tao Te Ching, expressa essa compreensão com uma simplicidade que oculta sua profundidade radical. O Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno. Isso significa que qualquer tentativa de capturar o fluxo fundamental da existência em uma narrativa com propósito, qualquer esforço de explicar o mistério da vida através de teorias sobre missão ou destino, já é automaticamente uma distorção completa da realidade operacional do cosmos. O Tao não vai a lugar algum. Não está tentando alcançar algum estado final perfeito. Não está evoluindo em direção a alguma meta cósmica. Não tem plano, projeto ou programa. Simplesmente acontece, momento a momento, sem justificativa anterior e sem objetivo posterior. É pura manifestação sem narrativa, pura presença sem propósito, puro ser sem razão. A física quântica moderna oferece uma metáfora extraordinariamente precisa para essa compreensão taoísta antiga. O princípio da incerteza de Heisenberg demonstra que não podemos simultaneamente conhecer com precisão a posição e a velocidade de uma partícula. Quanto mais precisamente tentamos medir uma propriedade, mais distorcemos nosso conhecimento da outra. Da mesma forma, talvez não possamos simultaneamente viver a vida diretamente e conhecer seu suposto propósito. A busca obsessiva por significado pode ser fundamentalmente incompatível com a experiência imediata da existência. Quando estamos completamente absorvidos em viver, fazer amor, contemplar um pôr do sol, brincar com uma criança, criar a arte, ajudar alguém em sofrimento, a questão do propósito simplesmente não surge. Ela só emerge quando nos distanciamos da experiência direta e começamos a refletir sobre ela, a analisá-la, a tentar extrair lições ou significados. Esse distanciamento reflexivo, embora seja uma capacidade única da consciência humana, pode também ser o que nos separa da realidade que tanto desejamos compreender. O budismo oferece talvez o insight mais radical e perturbador nessa direção. O conceito de nirvana
é sistematicamente mal entendido na cultura ocidental como algum tipo de estado de êxtase permanente, realização espiritual suprema ou conexão cósmica beatífica. Mas etimologicamente, nirvana significa literalmente extinção. Especificamente, a extinção completa do desejo de ser alguém especial, de ter um propósito cósmico, de significar alguma coisa para o universo. Nirvana não é a realização de um propósito supremo, mas a dissolução completa da necessidade neurótica de ter qualquer propósito. É a paz extraordinária de não precisar justificar sua presença aqui, não precisar ser importante para ninguém, nem mesmo para si mesmo. É a liberdade radical de existir sem missão, sem projeto, sem a responsabilidade impossível de fazer sua vida valer a pena através de algum critério cósmico de significado. Estudos neurocientíficos fascinantes sobre praticantes budistas avançados, monges tibetanos com décadas de prática meditativa intensiva, mostram alterações profundas e estáveis na atividade cerebral que confirmam empiricamente essas intuições contemplativas milenares. Há uma diminuição dramática e sustentada na atividade do que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão, ou Default Mode Network, o circuito neural complexo responsável pela autonarração constante, pela sensação de ter um eu com história pessoal, propósitos futuros e projetos de autorrealização. Quando essa rede neuronal responsável pela construção da identidade narrativa diminui significativamente sua atividade, os praticantes relatam invariavelmente uma sensação de liberdade extraordinária. Não a liberdade para fazer algo específico ou alcançar algum objetivo, mas a liberdade radical de não ter que ser ninguém em particular, de não carregar o peso de uma identidade que precisa ser validada, desenvolvida ou realizada através de algum propósito cósmico. Martin Heidegger, talvez o filósofo mais profundo do século XX, desenvolveu uma distinção absolutamente crucial em ser e tempo, entre dois modos fundamentalmente diferentes de existência humana. O modo inautêntico, Das Man, é aquele onde vivemos de acordo com expectativas sociais impostas, narrativas culturais pré-fabricadas sobre o que constitui uma vida significativa, incluindo, especialmente, a narrativa contemporânea obsessiva sobre encontrar e cumprir nosso propósito individual. O modo autêntico, Eigenschlichkeit, por outro lado, emerge quando confrontamos diretamente o que Heidegger chamou de ser para a morte, a consciência implacável e sempre presente de nossa finitude absoluta, sem consolações metafísicas, sem promessas de continuidade, sem narrativas reconfortantes sobre legados ou impactos duradouros. Para Heidegger, a autenticidade existencial não está em descobrir nosso verdadeiro propósito ou missão de vida. Essas são precisamente manifestações da inautenticidade, formas sofisticadas de fuga da angústia fundamental de existir sem manual de instruções cósmico. A autenticidade está em aceitar completamente que somos seres lançados, Geworfenheit, na existência sem ter escolhido estar aqui, sem compreender por que estamos aqui, sem diretrizes universais sobre o que devemos fazer com o tempo limitado que temos. Essa aceitação radical, que Heidegger chamou de Gelassenheit, serenidade ou deixar ser, é paradoxalmente libertadora de uma forma que nenhuma descoberta de propósito poderia ser. É a liberdade de não ter que resolver o problema da existência, de não ter que encontrar justificativas cósmicas para nossa presença aqui, de não ter que transformar nossa vida em um projeto coerente com início, meio e fim satisfatório. A liberdade existencial autêntica
não é a liberdade para cumprir um destino pré-determinado ou realizar um potencial inerente. Essas são formas disfarçadas de determinismo, que apenas transferem a responsabilidade de nossas escolhas para alguma força externa, destino, propósito cósmico, plano divino. A liberdade genuína é muito mais aterrorizante e infinitamente mais magnífica. É a liberdade radical de viver sem precisar se justificar perante qualquer tribunal cósmico, humano ou pessoal. É a coragem extraordinária de existir sem motivo aprovado externamente, de continuar caminhando mesmo sabendo que não há destino final que dê sentido retrospectivo à caminhada, de criar valores temporários sabendo que eles morrerão conosco, de amar sabendo que a separação é inevitável, de construir sabendo que tudo será destruído, de significar alguma coisa para algumas pessoas sabendo que essa significação é limitada no tempo e no espaço. Jean-Paul Sartre capturou essa liberdade aterrorizante em sua famosa declaração: "O homem está condenado a ser livre." Não escolhemos nascer, mas uma vez conscientes, somos completamente responsáveis por cada escolha que fazemos, sem poder culpar Deus, o destino, o propósito cósmico ou qualquer força externa por nossas decisões. Essa responsabilidade total, sem rede de segurança metafísica, é simultaneamente a fonte de toda a angústia existencial e a única base possível para uma vida autêntica. A vida não se explica, nem para nós, nem para ninguém, nem para o cosmos. E mais importante ainda, ela não precisa se explicar. Essa é talvez a compreensão mais madura que podemos alcançar como espécie, e também a mais difícil de sustentar consistentemente em uma cultura coletivamente obcecada por significado, propósito e narrativas reconfortantes sobre nossa importância cósmica. A verdade existencial fundamental é que vivemos em um universo que não nos deve explicações, que não foi desenhado para fazer sentido para nós, que não possui um departamento de atendimento ao cliente onde podemos registrar nossas reclamações sobre a ausência de propósito claro. Aceitar essa realidade sem amargor, sem ressentimento, sem a necessidade neurótica de criar propósitos artificiais para preencher o vazio, é o início da sabedoria adulta. Chegamos ao final desta investigação implacável, com uma conclusão que pode inicialmente parecer devastadora, mas que é, na verdade, profundamente libertadora de uma forma que nenhuma descoberta de propósito jamais poderia ser. Você não veio a este mundo para cumprir nada específico. Não existe uma missão cósmica elaboradamente orquestrada, aguardando sua descoberta. Não há um propósito oculto que, uma vez revelado através de suficiente autoconhecimento ou trabalho espiritual, dará sentido retroativo a todo o seu sofrimento e transformará sua existência em uma narrativa coerente, com início, meio e fim satisfatório. Você simplesmente veio, ou mais precisamente, você simplesmente aconteceu, através de uma série extraordinariamente improvável de coincidências biológicas, químicas e físicas que culminaram na emergência temporária da consciência que agora se chama pelo seu nome. E isso, essa presença bruta e sem justificativa prévia, já é insuportável o bastante para um ego que evoluiu para buscar padrões, propósitos e significados em absolutamente tudo. Mas por que essa realidade é experimentada como insuportável? Por que a ausência de propósito cósmico gera tanta angústia existencial devastadora? A resposta reside no fato de que existir sem propósito significa existir sem a proteção psicológica sofisticada das narrativas elaboradas que construímos compulsivamente para nos sentir especiais, únicos, importantes para alguma inteligência superior que nos observa e avalia nossa performance existencial. Significa aceitar, realmente aceitar, não apenas compreender intelectualmente,
que somos uma manifestação temporária e estatisticamente improvável da consciência cósmica, sem maior significado intrínseco que uma onda específica no oceano, uma nuvem particular no céu ou uma folha individual caindo de uma árvore no outono. Nossa existência individual é extraordinária pela sua improbabilidade, mas não possui importância cósmica especial que justifique a angústia neurótica de ter que encontrar nosso lugar no universo. Esta compreensão, que os existencialistas franceses chamaram precisamente de náusea existencial e que as tradições contemplativas orientais identificaram como dukkha, ou sofrimento fundamental, é simultaneamente a fonte primária de todo o desespero humano e a porta de entrada estreita para uma forma completamente diferente de existir. É o momento crucial onde podemos escolher entre duas respostas radicalmente opostas ao vazio existencial. A primeira resposta, a resposta do ego aterrorizado, é duplicar a aposta nas narrativas de propósito, criar missões de vida cada vez mais elaboradas e grandiosas, buscar significado através de identidades espirituais inflacionadas, transformar qualquer atividade em vocação sagrada ou serviço à humanidade. Esta resposta mantém o sofrimento existencial intacto, porque preserva a estrutura psicológica fundamental que gera o problema, a necessidade de ser alguém especial para o cosmos. A segunda resposta, infinitamente mais rara e que exige uma coragem existencial extraordinária, é parar completamente de tentar ser alguém importante para o universo. É desistir da fantasia consoladora de que nossa dor possui função pedagógica cósmica. É abandonar definitivamente a busca neurótica por uma missão que nos torne especiais aos olhos de alguma inteligência superior. Quando fazemos essa escolha radical, algo absolutamente extraordinário pode emergir da dissolução de todas essas ilusões. A paz profunda de simplesmente ser, sem justificativa, sem projeto, sem missão. Dido Krishnamurti, esse desconstrutor implacável de todas as ilusões espirituais, expressou essa compreensão com uma clareza que corta como bisturi. A verdade é uma terra sem caminhos. Não há método, técnica, prática espiritual ou sistema de desenvolvimento pessoal que nos leve ao significado cósmico, porque o significado cósmico é exatamente aquilo de que precisamos nos libertar completamente para experienciar a realidade direta. A maturidade espiritual autêntica, se é que podemos usar esse termo sem corrompê-lo imediatamente com conotações religiosas, não está em encontrar nosso propósito através de anos de busca, terapia, meditação ou autoconhecimento. Está em parar completamente de procurar por ele. É a capacidade extraordinária de viver sem precisar de uma razão cósmica para estar vivo. A neurociência contemplativa moderna confirma essa intuição milenar com dados empíricos fascinantes. Quando cessamos a busca compulsiva por significado pessoal, quando permitimos que a mente pare de tentar resolver obsessivamente o problema da existência, quando desistimos da necessidade neurótica de transformar nossa experiência em narrativa coerente com propósito definido, áreas cerebrais específicas associadas ao sofrimento psicológico mostram menor ativação. O córtex cingulado anterior, região neuronal complexa associada ao conflito cognitivo, à ruminação obsessiva e ao sofrimento emocional crônico, demonstra atividade significativamente reduzida quando paramos de tentar encaixar nossa experiência em narrativas elaboradas com propósito e significado. É literalmente como se o cérebro suspirasse de alívio quando finalmente paramos de forçá-lo a resolver um problema que não tem solução.
porque não é realmente um problema, é apenas a realidade operacional da existência consciente. Arthur Schopenhauer, no final devastadoramente belo de O Mundo como Vontade e Representação, ofereceu uma das descrições mais precisas e poeticamente poderosas desse estado de dissolução completa da necessidade de propósito. O que resta após a completa supressão da vontade é, para todos aqueles que ainda estão cheios da vontade, certamente nada. Mas, inversamente, para aqueles em que a vontade se converteu e se suprimiu, este nosso mundo tão real, com todos os seus sóis e vias lácteas, é nada. Essa descrição schopenhaueriana não é niilismo derrotado ou depressão filosófica. Niilismo é a crença ressentida de que a ausência de propósito cósmico torna a vida automaticamente sem valor, insignificante ou digna de desprezo. O que Schopenhauer, e antes dele, as tradições contemplativas milenares do Oriente, compreenderam com clareza extraordinária é que a ausência completa de propósito pode ser o início de uma relação totalmente diferente com a existência. Não uma relação baseada na necessidade compulsiva de significar alguma coisa para alguém, mas uma relação baseada na capacidade simples e direta de presenciar o que é, sem a mediação constante de narrativas sobre por que isso deveria estar acontecendo ou para que isso serve no grande esquema cósmico. É a diferença entre assistir a um filme constantemente perguntando qual é a mensagem moral e simplesmente se permitir ser absorvido pela experiência direta das imagens, sons e emoções que emergem momento a momento. O esvaziamento gradual de todas as narrativas pessoais sobre missão, propósito e significado não é uma perda devastadora. É uma cura radical de uma forma de sofrimento que nem sequer reconhecíamos como sofrimento. Quando paramos de carregar o peso psicológico impossível de ter que justificar nossa presença aqui, quando desistimos da responsabilidade neurótica de encontrar sentido cósmico em nossa experiência particular, quando abandonamos a necessidade obsessiva de transformar nossa vida em um projeto coerente que vale a pena, uma leveza extraordinária se torna possível. É a leveza de não ter que ser mais ninguém além de quem já somos neste momento. Sem projeto de autoaperfeiçoamento, sem missão de salvação pessoal ou planetária, sem propósito maior que justifique nossos dias. É a liberdade radical de acordar pela manhã sem uma agenda cósmica, de beber café sem transformar isso em prática mindful, de trabalhar sem precisar que o trabalho seja a nossa vocação sagrada, de amar sem exigir que o amor seja nossa lição de vida. Essa leveza não é irresponsabilidade ou apatia. Pelo contrário, quando paramos de desperdiçar energia psicológica tentando descobrir nossa missão cósmica, essa energia se torna disponível para responder naturalmente às necessidades imediatas que se apresentam, ajudar alguém que está sofrendo, criar algo belo, resolver um problema prático ou simplesmente estar presente com outro ser humano sem agenda de crescimento espiritual. A ação que emerge dessa ausência de propósito é frequentemente mais eficaz e compassiva que a ação motivada por narrativas elaboradas sobre missão de vida, porque não está contaminada pela necessidade neurótica de confirmar nossa importância cósmica através do que fazemos. É a ação espontânea, sem o peso adicional de ter que provar alguma coisa para o universo ou para nós mesmos. É a ação espontânea, sem o peso adicional de ter que provar alguma coisa para o universo ou para nós mesmos. É vida como fluxo, sem sentido pré-determinado, mas não sem beleza intrínseca. Como o rio, que não sabe para onde vai nem por que está fluindo, mas continua fluindo com uma graça natural que não depende de compreensão ou justificativa. Como a árvore, que não questiona existencialmente por que cresce, mas simplesmente continua crescendo, respondendo às estações, oferecendo sombra e oxigênio sem uma teoria sobre sua missão no ecossistema. Como a respiração,
que não precisa de propósito filosófico para continuar acontecendo. Simplesmente acontece, sustentando a vida momento a momento, sem drama existencial. Existência pura, sem narrativa elaborada, sem propósito grandioso, sem a necessidade neurótica de significar alguma coisa para alguém, nem mesmo para nós mesmos. Isso não é uma vida diminuída ou empobrecida. É uma vida finalmente livre da tirania da autoafirmação constante, livre da prisão psicológica de ter que se justificar continuamente perante tribunais imaginários. Esta é a paz extraordinária que nenhuma missão de vida jamais pode oferecer. A paz radical de não ter uma missão. A liberdade que nenhum propósito pode proporcionar. A liberdade completa de não ter propósito algum. O descanso profundo que nenhuma busca espiritual pode trazer. O descanso de parar definitivamente de buscar qualquer coisa que nos torne especiais para o cosmos. Quando chegamos a esse ponto, e é um ponto de chegada, não um estado a ser mantido através de esforço, descobrimos algo que todas as narrativas sobre propósito obscureceram. A vida já está acontecendo perfeitamente, sem nossa ajuda, sem nossa compreensão, sem nossa aprovação ou desaprovação. A realidade não estava esperando que descobríssemos nossa missão para continuar se manifestando. O universo não pausou sua expansão enquanto fazíamos terapia para descobrir nosso propósito de vida. A verdade existencial fundamental não é gloriosa, não é inspiradora no sentido convencional. Não nos faz sentir especiais ou importantes, ela é simplesmente silenciosa. É o silêncio que resta quando todas as histórias que contamos sobre nós mesmos finalmente se esgotam. E nesse silêncio, livre das mentiras bonitas que inventamos para evitar o vazio, algo genuinamente novo pode finalmente respirar. Não é o eu ferido que respira. Esse eu já se dissolveu na aceitação da ausência de propósito. É a própria vida respirando através da forma temporária que chamamos de nós, sem precisar se explicar-se, sem precisar se justificar-se, sem precisar ser mais do que simplesmente é neste momento irrepetível e absolutamente comum. Como Schopenhauer concluiu com uma honestidade intelectual devastadora que poucos filósofos tiveram a coragem de sustentar, a vida não tem valor real, pois, por sua natureza, é sofrimento. Mas talvez seja exatamente aí, na aceitação completa dessa verdade sem consolações, que algo além do sofrimento neurótico e além da busca obsessiva por valor cósmico se torne finalmente possível. Não uma solução para o problema imaginário da existência, mas a dissolução completa do problema através da compreensão de que nunca foi realmente um problema, apenas a forma como a consciência humana se relaciona consigo mesma quando ainda acredita que precisa ser importante para o universo. Você não nasceu para nada específico. Você não tem uma missão cósmica aguardando descoberta. Você não está aqui para aprender lições elaboradas através do sofrimento. Você não precisa encontrar seu propósito para que sua vida tenha valor. Você não precisa se tornar ninguém especial para merecer existir. E isso, essa ausência total de destino cósmico, essa liberdade aterrorizante de existir sem justificativa superior, pode ser a única coisa verdadeiramente sagrada em toda a sua existência. Não porque seja especial ou importante, mas precisamente porque não é especial nem importante. É simplesmente o que é, e isso é suficiente de uma forma que nenhuma missão de vida jamais poderia ser. Aqui é vontade cega, onde a verdade não pede licença, a ilusão morre e a realidade sangra.